Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV. Estamos iniciando aqui mais um Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de política do jornal Repórter Diário, trazendo um resumo das principais informações, a semana em destaque, os fatos mais importantes, a cobertura do segundo turno, especialmente dessas eleições. Aqui na região do ABC são 4 cidades que no próximo domingo, dia 30, vão decidir os seus prefeitos para a gestão 2017-2020. Vamos resumir os fatos, vamos trazer notícias com a reportagem do RD. Olá, Tiago Oliveira, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Olá também, Carlos Carvalho, e a você, caro internauta. Carlos Carvalho, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anderson? Bem, Tiago. Espero que seja tudo bem com você, internauta. É isso aí. Vamos começar com os destaques, falando cidade a cidade, e o destaque, inclusive, da edição impressa do jornal Repórter Diário desta semana, falando sobre a quantidade de eleitores que vão às urnas neste domingo. Muita gente vai votar. Agora precisa ver se vai votar mesmo, né? Porque a abstenção foi muito alta no primeiro turno e essa é uma expectativa grande. Inclusive a coluna Rastilho no Impresso está chamando a atenção para isso em reportagem do Repórter Diário, que essa é uma busca dos candidatos, né? Trazer para o voto quem no primeiro turno deixou de votar, né, Tiago? É isso mesmo, teremos aí um total de 1.800.000 eleitores aptos a votar neste segundo turno na região, justamente naquelas cidades onde há uma população maior. E o grande desafio é justamente esse, é convencer muita gente que não votou no primeiro turno a votar agora. A gente pode pegar, por exemplo, o caso de Santo André. O número de pessoas que não foram votar na cidade supera o número de votos que teve o primeiro colocado, Paulinho Serra, do PSDB. Olha só que coisa. Então, realmente é um número muito grande e o desafio dos candidatos, não só em Santo André, mas nos outros municípios, é convencer o eleitorado a votar. Não votar nulo, não votar branco e principalmente ir votar, né? Não só escolher o candidato, mas se dirigir ao local de votação, porque de fato a abstenção foi muito grande no primeiro turno. E serviu de estratégia, inclusive, para o atual prefeito de Santo André, Carlos Grana, né? Segundo colocado nas eleições do primeiro turno, mas segundo ele, terceiro colocado, né? Porque o ninguém ganhou, depois em segundo veio Paulinho Serra e depois veio ele, né? E essa estratégia de tentar conquistar os votos que não foram, né, para ninguém, é importante, especialmente para quem ficou em segundo lugar. Porque a gente tem no ABC, né, uma questão em comum nas 4 cidades. Todo mundo que foi para o segundo turno em segundo lugar foi com uma distância razoável para o primeiro. Verdade. Não teve nenhuma uma disputa muito equilibrada. Todo mundo que foi em primeiro lugar ficou ali com uma distância considerável. Então, quem está em segundo lugar tem esse desafio de virar o jogo e, como parte dessa estratégia, é importantíssimo de que eles conquistem esses votos que foram nulos ou que não foram para ninguém para conseguir virar. Se isso não for conquistado, fica difícil conseguir essa virada tão difícil para os candidatos que ficaram em segundo lugar. Fale sobre isso também, Carlos. Só para trazer os números certinhos, né, no ABC, 369 mil pessoas não foram votar no primeiro turno. Em Santo André, 126 mil. Em São Bernardo, o número chegou a 236 mil. Em Diadema, 66 mil. E em Mauá, 54 mil votos. Então é muita gente mesmo. Isso que a gente só está falando da abstenção, contando brancos e nulos e os votos dos outros candidatos. Que isso também vai influenciar muito nas disputas. Por exemplo, um exemplo claro é Diadema. Diadema se luta muito pelos votos de Maninho, do PT, e de Taqueamaúchi, do PSD, para ver para onde vão. Vão migrar para Lauro, vão migrar para Vaguinho. Então existe essa expectativa, não só entre as abstenções, mas também em relação aos votos dos outros candidatos. E agora, esse segundo turno, me parece muito a eleição americana, que nos Estados Unidos não tem obrigação do voto. E isso faz com que os candidatos também tenham que pedir para que as pessoas, primeiro, vá às urnas para votação. Convencer as as pessoas, pessoas de irem, depois sim, vote em mim. Então está acontecendo a mesma coisa aqui no ABC Paulista. Quer dizer, não só no ABC, né, no Brasil inteiro, porque o número de abstenções no Brasil foi muito alto. Quantas cidades segundo turno no Brasil? No Brasil eu não estou lembrando. Mas no estado de São Paulo, 13. 13 cidades. Mais de 50 cidades, se não me engano, 55 por aí no país. No país. E no estado de São Paulo, São 13. Das 13, 4 no ABC. Muito bem. Vamos falar de cidade a cidade, né? Até para ficar didático aqui o nosso papo. Aproveitando que você falou de Diadema, né? O Zé de Felipe entrou na campanha do Vaguinho para valer, é isso? Essa semana? Demonstrou o apoio dele à campanha do Vaguinho, né? Não quer dizer que ele vai sair às ruas pedindo voto do PRB. Tem essa diferença. Mas já era esperado, porque o PT disse que vai ser neutro no segundo turno, porém os vereadores, alguns militantes históricos da cidade declararam voto aberto ao Vaguinho no segundo turno. Então isso
facilitou também a entrada do Felipe nessa história toda. Resta saber se vai ter influência, porque no primeiro turno não teve para o Maninho. Não teve para o Maninho. Lembrando que o Felipe, antes, na pré-campanha, era considerado o grande favorito se fosse candidato a prefeito. É verdade. Então, esse fator Felipe não está dando tanta diferença assim. Apesar que se espera que os votos do Maninho, os 31 mil votos, migrem para o Vaguinho com certa facilidade. Bem, como é que foi a semana de Lauro Michels e Vaguinho? Uma semana mais de campanhas de rua. O grande destaque acabou sendo a participação dos dois no debate do G1. Lembrando, na semana passada a gente falou que também teria debate na TV+, só para esclarecer, a TV+, cancelou todos os debates devido a problemas jurídicos. Então, só o portal G1 realizou debates essa semana. E foi um debate que teve uma grande novidade em relação aos outros, que foi o nome dos ex-prefeitos nos ataques entre um e outro. Lauro Michels falando de Felipe, do apoio do Felipe ao Vaguinho, falando que é um retrocesso, que o Felipe quebrou a cidade e tudo mais. E o Vaguinho relembrando do apoio do ex-prefeito Gilson Menezes, que foi prefeito pelo PT, primeiro prefeito do PT no Brasil, depois foi pelo PSB, e o Gilson Menezes apoiou o Lauro nessa campanha. Porém, há 4 anos atrás, o Lauro dizia que o Gilson tinha sido o pior prefeito da história do ABC, ou da história de Diadema. Então, por isso que o Vaguinho aproveitou esse instante e relembrou esse fato durante o debate. Foi a grande novidade. O resto, muita questão sobre saúde, que é o principal tema em Diadema, e também sobre segurança pública, principalmente os pancadões, né? A gente sabe que virou um tema assim para todas as cidades, mas em Diadema é um foco ainda maior. É verdade. Inclusive um tema que foi muito tratado nas entrevistas, nas lives que nós fizemos aqui no Repórter Diário, tanto com o Lauro Michels como com o Vaguinho, né? E a questão dos pancadões também pegou em Mauá, né, Tiago? Pois é, pancadões entraram aí na pauta, semana de campanha, na pauta dos dois candidatos, né? O adversário de Donizete dizendo que o prefeito de Mauá, né, é condescendente com os pancadões, enfim, ou a prefeitura rebatendo, o adversário de Donizete, a Átila, dizendo que o Paço de Mauá era utilizado para pancadões, enfim. E teve inclusive um grande pancadão na Avenida Portugal nesta semana, que foi utilizado aí nessa disputa eleitoral, que esquentou ainda mais a disputa eleitoral em Mauá nesses últimos dias de campanha. Bem, como é que foram as agendas? E o que de mais importante aconteceu com Átila e com Donizete na semana? Bom, os candidatos, né, adotaram aí as últimas estratégias para tentar conquistar o voto do eleitor. Por parte de Donizete Braga, a estratégia principal foi atrelar mais Átila Jacomuzzi à família Damo. Algo que não estava tão claro assim no começo do segundo turno, mas agora nessa última semana isso passou a ficar mais claro. Tanto em panfletos que a campanha de Donizete Braga começou, né, a distribuir, quanto também nas falas em caminhões de som, em carros de som e na série de atitudes da campanha, tentar realmente reforçar esse laço da família Damo com Átila Jacomuzzi. A campanha de Donizete detectou que a vice de Átila Jacomuzzi, ela não é assim tão conhecida, ou em outras palavras, muita gente não associa o fato de que a vice de Átila é a esposa do ex-prefeito Leonel Damo. E aí por isso a campanha petista passou a reforçar um pouco mais isso nos diversos materiais de campanha nessa última semana, dizendo que a Laide Damo é a esposa do ex-prefeito Leonel Damo, e lembrando como foi o governo Leonel Damo. Até porque no material do Átila aparece vice Alaide. Alaide, exatamente. Né? Não é à toa que o nome Damo não é citado. No próprio debate do G1, que foi realizado com os candidatos de Mauá, Donizete fez essa pergunta sobre a vice e Átila falou que é Alaide, e não falou sobre o nome Damo. E o Donizete fez questão de lembrar, então essa foi a estratégia principal por parte de Donizete Braga. Por parte de Átila Jacomuzzi, tentar administrar o aparente favoritismo, né? Ele passou para o segundo turno em primeiro lugar, conquistou aí boa parte dos aliados de Donizete, apoios de ex-candidatos a prefeito também, tentando administrar essa vantagem e rebatendo as acusações de Donizete, assim como o Donizete também rebatendo as acusações de Átila Jacomuzzi. Muito bem. Vamos passar para São Bernardo? Fala um pouquinho, Carlos. Como é que está a disputa Alex Manente e Orlando Morando? Como é que foi a última semana? Continua quente. Continua quente. O tom de ataques do segundo turno cada vez aumenta mais. A novidade entre os ataques dessa semana aconteceu também no debate do G1, em relação a acusações de materiais de campanha. Primeiramente, Alex acusou uma equipe de Orlando Morando de distribuir um material que acusa Alex Manente de bater em sua esposa. Ele disse que foi uma equipe de Morando, que inclusive tem vídeo que prova isso. Esse material teria sido entregue supostamente no bairro Taboão. E Orlando Morando, logicamente, negou, falou que era uma mentira e rebateu essa acusação falando
sobre uma nota que circulou na internet, uma nota que é do jornal O Estado de São Paulo, que acabou sendo adulterada, em relação à possível delação do ex-diretor da Dersa, o Paulo Preto, que estaria causando uma grande celeuma dentro do PSDB estadual, porque pode falar sobre corrupção dentro do governo estadual do PSDB, e essa nota, colocaram o nome do Orlando Morando nessa nota. Então, o Orlando Morando ficou muito chateado. Originalmente não tinha, ela foi Originalmente adulterada, vamos dizer assim. adulterada, Uma espécie de adulteração do E o Orlando Morando colocou a culpa no vereador Antônio Cabreira, do PSB, considerado como coordenador da campanha do Alex nesse segundo turno. O Cabreira disse que não foi ele que adulterou, ele simplesmente recebeu a mensagem através do WhatsApp e acabou repassando sem verificar se era verdadeira ou não. E a gente sabe que mensagem em rede social espalha muito rápido, então o Cabreira disse que não tem nenhuma culpa, mas mesmo assim Morando vai processar eleitoralmente a campanha de Alex Manente e individualmente Cabreira um processo criminal. Além disso, os dois participaram também das rodadas de sabatina da Rádio ABC, com participação da equipe do RD. No caso do Alex Manente, ele fez novas acusações de crime eleitoral contra o Orlando Morando, falando que tem um SMS circulando na cidade, falando mal dele propriamente, da pessoa Alex Manente, e enquanto isso o Orlando Morando rebatendo críticas, afirmando tentando colar novamente aquela história do Alex e do PT junto, que para ele é uma estratégia muito boa. Ele considera que o PT pode minar ainda mais Alex Manente nesse segundo turno, então cada vez mais quente o clima em São Bernardo do Campo. Muito bem. Vamos passar para Santo André, né, para ver como é que está a situação do Carlos Grana e do Paulinho Serra, porque depois tem visitas importantes, né? O governador fez um tour aqui pelo ABC. Como é que chama, cara? Alckmin Tour. Alckmin Tour aqui pelo ABC, nós vamos falar disso, mas especificamente na campanha de Santo André. O que você destaca, Thiago? Antes de falar de Santo André, uma situação pitoresca em Mauá, que eu me lembrei agora. Ah, pois não. A gente falava na última edição do Rastilho sobre o apoio de Rogério Santana da Rede, que foi candidato a prefeito e declarou apoio à Átila Jacomuzzi, assim como fez o Márcio Chaves. Alguns dias depois da divulgação desse anúncio, Rogério Santana gravou um vídeo que publicou nas redes sociais, explicando por que a rede estava apoiando a Átila Jacomuzzi, dizendo que foi por conta de apoio programático, enfim, entre vários motivos. Rogério Santana gravou esse vídeo dirigindo um carro sem cinto de segurança. E aí, deu um comentário danado nas redes sociais, porque ele gravou um vídeo dirigindo sem cinto. Não, pô. E aí chegou ao ponto de ele ter que fazer o seguinte, ele apagou o vídeo e gravou um outro com cinto de segurança. Porque que mau exemplo. Foi mau exemplo, antes que o Detran visse alguma coisa, que fosse multado, gravou outro vídeo, só uma curiosidade da cidade de Mauá. Muito bem. Em Santo André, estamos aí nos dias também finais de disputa entre Carlos Grana e Paulinho Serra. Carlos Grana reforçou a estratégia de atuar mais na periferia, não tanto no centro. A gente teve a oportunidade de conversar com alguns coordenadores de campanha do PT nos últimos dias e a conclusão é a seguinte: o centro, a região central, não só por conta dessa eleição, mas tradicionalmente, o PT não tem um desempenho muito bom na região central de Santo André, bairro Jardim, enfim, etc. Então a estratégia de Carlos Grana é mais se concentrar na periferia. A possível virada de Carlos Grana, se ocorrer, vai ser mais pela força da periferia, é essa a grande estratégia de Carlos Grana. Hoje aconteceu a visita de Eduardo Suplicy, nesta sexta-feira. Campeão de votos para a Câmara de São Paulo, né? Exatamente, o vereador mais votado de São Paulo e do Brasil também. É isso aí. Eduardo Suplicy esteve nesta sexta-feira fazendo campanha para Carlos Grana. Eles fizeram uma caminhada ali na Vila Luzita e aí Eduardo Suplicy pegou um ônibus lá no terminal da Vila Luzita até o centro da cidade. Chegando no centro, fez mais caminhada. Experimentou ali a qualidade do ônibus Suzantur, não é isso? Que maravilha. Isso mesmo, que está operando no lugar da cidade. Vai até propor uma mudança das empresas em São Paulo, né? Exatamente. Eu sugeri para o prefeito eleito, João Dória. Que beleza. E aí eles percorreram também a região central, foram no Boulevard Itambé e Eduardo Suplicy aí ajudando a campanha de Carlos Grana. Com aquele detalhe que o Suplicy sempre fala bastante, né? Na coletiva com a imprensa. Fala muito, Suplicy, fala muito. Longa, né? Mas ele estava lá. Mas não cantou? Cantou? Não cantou. Não cantou. O público foi privado nesse nesse momento. pediu ainda bem, porque senão ele cantaria. Mas o Afroex estava lá, né? Quem? O Afroex não estava junto não, lá? Não estava. Que poderia também. Poderia também. Nacionais, né? É verdade, é verdade. O Suplicy gosta bastante. No caso de Paulinho Serra, ainda a estratégia de tentar
pedir votos não só na região central, mas em outras áreas também. Ele contou com a presença de Geraldo Alckmin. Isso, destaque da semana. Chamou a atenção uma fala de Paulinho Serra nesta semana, justamente um dia em que veio o Geraldo Alckmin aqui, a respeito de possíveis ligações de telemarketing que poderiam ser realizadas na madrugada. Paulinho, a gente lembra do que aconteceu em 2012, né? Teve toda aquela polêmica das ligações na véspera da realização do segundo turno. Algumas ligações foram realizadas na madrugada, pedindo votos para Aïdan Ravin. E Aïdan Ravin depois acusou o PT de ter sido responsável por essas ligações para prejudicá-lo na campanha. E o Paulinho falou sobre isso nesta semana, dizendo que teria informação de que alguns comissionados estariam sendo orientados a comprar chips de celular para ligar durante a madrugada para prejudicar a campanha dele. Esse é o que o Paulinho falou, diz ele que já procurou inclusive autoridades de segurança a respeito disso. Carlos Grana disse que não tem absolutamente nada a ver, que é um sinal de desespero do candidato, a pessoa fala mentira, enfim. Os dois aí estão brigando e nos últimos dias essa briga se intensificou entre Grana e Paulinho. Muito bem. Sobre o governador ainda, você acompanhou a caravana do governador também, né? Exatamente. Tiago e eu nos dividimos nas 4 visitas dele, cada um foi acompanhar 2. Ele começou em Mauá na terça-feira, depois na quarta-feira apareceu em São Bernardo, na quinta fez Santo André e Diadema. Duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, uma fala do Alckmin em São Bernardo do Campo em relação à fábrica de cultura, que é uma das promessas do Orlando Morando, de fazer a fábrica de cultura onde está localizado a obra do Museu do Trabalhador, ali no centro de São Bernardo. O Alckmin não garantiu a fábrica de cultura. Ele falou, não, tem que estudar primeiro, tem que ver como é que é, principalmente pelo fato que Diadema tem uma fábrica de cultura em construção na região central e, para o Alckmin, isso também ajudaria São Bernardo do Campo. Isso, seria um equipamento regional, né? Seria um equipamento regional, mas agora essa convenceu o Orlando Morando de que o equipamento... Ele precisava ter combinado com o Alckmin antes de prometer também, né, claro, o Orlando? Claro, já que ele tem tanto contato com o governador assim, poderia ter... Porque o Alex disse que não vai ser fábrica de cultura se ele ganhar, vai ser restaurante popular, né? Restaurante ser um bom popular prato, né? De baixo e Pinacoteca em cima. Agora resta saber se o Orlando vai conseguir transformar o Museu do Trabalhador em alguma coisa. Lembrando que o museu, a data de entrega é 31 de dezembro. E se conseguirem entregar. Então, mas a autorização para mobiliar, para colocar as coisas dentro do museu, passa pela Câmara. E esse projeto não foi aprovado ainda, está sendo empurrado, né? Na verdade, todos os projetos da cidade não vai acontecer nada, né? Foram empurrados durante esse período de eleição. Não teve grandes votações. Fora a CPI do IMASP, que mexeu um pouquinho com a Câmara, o resto vai ficar agora para depois das eleições. Essas 6 próximas semanas vão ser semanas de correria na Câmara de São Bernardo e em todas as câmaras para aprovar todos os projetos possíveis. E o outro destaque do Alckmin é a fuga dele da questão da possível candidatura a presidente de 2018. Toda hora ele escapa dessa pergunta, falando, não, são eleições diferentes, eleição municipal é uma coisa, eleição federal é outra. A única coisa que ele acha que tem relação é o desgaste do PT. Que é a demonstração do desgaste do PT, e para ele vai continuar até 2018. Ele usou inclusive o termo derrocada do PT para avaliar a situação do Partido dos Trabalhadores. O cronograma da visita do Alckmin foi o seguinte: ele foi primeiro em Mauá na terça-feira à noite, aliás atrasou 2 horas o governador, estava previsto para 6h40, ele chegou depois das 8, né, para a alegria dos jornalistas e de todo mundo que estava esperando. Ele foi lá na Coqueluche, né, pediu votos para a Átila Jacomuzzi na terça-feira. Na quarta-feira esteve em São Bernardo do Campo, né, no período da tarde, no horário do almoço. E na quinta-feira esteve primeiramente em Diadema para pedir votos para Lauro Michels, do PV. E posteriormente na rua Coronel Oliveira Lima para pedir votos para Paulinho Serra. Detalhe curioso também nessa visita de Alckmin em Santo André. Parte da Oliveira Lima estava ocupada por militantes do PT, na parte final da Oliveira Lima. Havia até um planejamento inicial de que o Alckmin e os tucanos percorreriam a Oliveira Lima, né, até o final. Só que aí esse pessoal do PT estava lá embaixo, então acabou esse trajeto sendo um pouco encurtado, mas não teve nenhuma confusão não, algumas provocações ali, né, mas nenhuma confusão. Acabou tudo bem nessa visita do Alckmin em Santo André também. Uma delas bateu na trave, né? Enquanto o Alckmin visitava alguns comerciantes na Oliveira Lima, um rapaz com um megafone gritava para o Alckmin sobre a CP da merenda, sobre a máfia da merenda, pedindo explicações, e alguns seguranças do Paulinho Serra chegaram a ir para cima desse rapaz. Se não fosse o vereador de São Caetano, Fábio Palácio, que estava acompanhando a caminhada, separar todo mundo e afastar o senhor com mais tranquilidade, poderia ter havido uma agressão física mais feia ali durante a caminhada do Alckmin. Mas o Alckmin nem percebeu, porque ele estava num bolo
A distância entre esse senhor e o bolo era de 5 metros, então não deu para perceber exatamente no momento. Muito bem. Bem, passamos aqui rapidamente pelas 4 cidades, mas tem notícia em São Caetano do Sul. Vai começar a transição, é isso, Carlos? Exatamente. Depois de muita reclamação do ex-prefeito, ou do prefeito eleito José Eurico Júnior em relação ao Paulo Pinheiro, o atual prefeito, sobre essa história da transição, hoje, nessa sexta-feira, finalmente saiu a decisão de quando vai começar esse processo. Vai começar no próximo dia 8 de novembro. Vai passar a semana do feriado na semana seguinte. Na semana seguinte, no dia 8 de novembro, começa essa transição. Segundo informações da própria assessoria do prefeito eleito Auríquio, quem vai comandar, por parte do Pinheiro, essa transição vai ser o secretário de governo Nilson Bonomi. Ele vai comandar toda essa situação. Ele vai ser acompanhado da Ana Maria Dione Gafaro, que é secretária de Assuntos Jurídicos, o Marco Antônio Yamuc, procurador-geral do município, e Lázaro Roberto Leão, que é o diretor administrativo do FUMUSA. Por parte do Auríquio, a equipe será coordenada pelo ex-reitor da USCS, Silvio Miciotti, e também terá a médica Adriana Beringer Stepan, o engenheiro e ex-vice-prefeito Leomar Daronc, a advogada Fabiane Virgílio Galara e o administrador Rodrigo Toscano. Então, finalmente vai andar a transição em São Caetano do Sul. Na verdade, é a única transição que vai começar, né? Porque em Ribeirão Pires até agora não se tem nenhuma notícia de uma possível transição entre Saulo e Kiko, e Rio Grande da Serra nem tem essa necessidade, já que o prefeito é reeleito, Gabriel Maranhão. Muito bem. Tempo esgotado aqui, meus caros. Algo a dizer mais, não? Não só isso. Um abraço, Carlos. Boa cobertura, bom trabalho aí nas eleições também, viu? Obrigado, Anderson. Obrigado, Thiago. Obrigado, você, internauta. Estaremos juntos. Thiago Oliveira, grande abraço. Até a próxima. É isso aí, Anderson. Até a próxima. Até a próxima, Carlos. Um abraço também a você, caro internauta, e bom voto neste domingo. É isso. Cobertura completa das eleições 2016 em todas as plataformas do Jornal Repórter Diário, www.reporterdiario.com.br, outros vídeos, outras entrevistas, e no domingo toda a cobertura da votação a partir das 5 da tarde, especial atenção na apuração. Você confere todos os detalhes aqui. Vamos divulgar os nomes dos prefeitos eleitos no Jornal Repórter Diário, também em live, ao vivo, durante a nossa programação dentro do Facebook. Grande abraço a todos. Até a próxima.